E se o amor surgisse no lugar mais inesperado? No meio de cadernos, deveres de casa e olhares que ninguém mais percebe? Hoje, você vai conhecer uma história que poderia ser só mais um caso de admiração, mas que se transformou em algo que nem o tempo, nem o medo conseguiram apagar. Um sentimento escondido, um risco que ninguém ousava correr, uma professora, uma mãe e uma escola inteira, como cenário do improvável. Mas até onde você iria para viver um amor que o mundo não aceitaria? Já deixa o seu like, se inscreve no canal e prepara o coração, porque o que vai acontecer aqui vai te fazer repensar tudo o que você já viveu ou deixou de viver. Ativa o sininho e vem comigo, porque essa história vai mexer com você do início ao fim. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. João Pessoa, final da tarde. O sol se despede devagar no horizonte da praia do Cabo Branco. A brisa do mar carrega o cheiro de sal, misturado ao cansaço dos dias que não perdoam. Clara, 38 anos, mãe solo, estaciona seu carro envelhecido diante de uma escola particular tradicional em Tambaú. Nas mãos, a lancheira da filha. No rosto, um sorriso que mente bem. Ela atravessa os portões com o coração apertado. Recém-divorciada, tenta parecer inteira diante da filha. Mas por dentro, só ela sabe o que grita em silêncio. A maresia acaricia o rosto, mas por dentro, o que ela sente é secura, ausência, pausa. Ser mãe é amar, mas também é desaparecer um pouco de si. Pensa, apertando com força aquela lancheira infantil, como se aquilo a mantivesse firme. Lívia, 8 anos, surge correndo. Mamãe, a professora nova me chamou de menina com alma de poema. Clara sorri, surpresa. E como é o nome dela? Tia Helena. No canto do pátio, Clara vê uma mulher de postura serena e olhos que parecem ler pensamentos. Elas trocam um olhar. Clara desvia, mas algo pulsa, sutil, quase imperceptível. Ela ainda não sabia, mas aquele breve olhar ia acordar nela um sentimento que ela jurava ter enterrado para sempre. Quem diria que o maior risco viria de dentro dos muros da escola? Era para ser apenas mais uma reunião pedagógica, daquelas formais, com bilhetes na agenda e cadeiras enfileiradas em frente ao quadro branco. Clara chegou pontualmente, mas o coração vinha atrasado. Estava distraída, mexendo no celular, quando ouviu seu nome ser chamado com uma suavidade que fez o mundo ao redor silenciar por um instante. Dona Clara? Pode entrar. A voz vinha dela, Helena, a professora nova. Clara levantou os olhos e por um segundo a mais do que deveria, ficou ali, parada. O cabelo preso de forma despretensiosa, os óculos na ponta do nariz, o sorriso contido, quase tímido. Mas o que mais chamou a atenção foi o olhar, firme, profundo, calmo demais para quem ainda era nova ali. Clara entrou e tentou parecer natural, mas sentiu as mãos suando. Helena falava sobre Lívia com tanto carinho e atenção aos detalhes que parecia conhecê-la há anos. Nenhum julgamento, nenhum clichê, apenas presença. Enquanto a professora falava, Clara se pegava observando detalhes irrelevantes. A forma como Helena gesticulava ao explicar as atividades, o jeito como tocava no colar discreto que usava, e aquele sorriso leve que surgia quando citava as poesias de Lívia. Aquilo mexia com algo dentro de Clara, algo que ela não sabia nomear, mas que já fazia barulho. Quando a reunião terminou, Helena estendeu a mão. Clara a apertou e demorou um segundo a mais para soltar. Na saída, Clara olhou para o céu. A tarde seguia bonita, mas por dentro ela sentia uma tempestade se formando devagar. Não era só admiração, e ela sabia disso. O problema era o que fazer com aquilo. Os dias seguiram como ondas mansas, mas algo dentro de Clara não silenciava.
Cada vez que deixava Lívia na escola, o olhar buscava, quase sem querer, aquela figura serena e firme chamada Helena. Às vezes, a via passando com livros nos braços, outras, sorrindo para os alunos como se carregasse o mundo com delicadeza. Clara nunca falava com ela, não precisava. O silêncio já dizia tudo. Até que, numa quinta-feira abafada, Clara foi surpreendida por uma pequena mensagem escrita à mão no caderno da filha. Lívia é uma menina sensível, como a mãe dela deve ser. Profa Helena. Clara releu a frase 3 vezes. Sorriu, depois se preocupou. Aquilo era só um elogio, ou não. Na sexta, tomou coragem e chegou mais cedo. Helena estava organizando os livros na biblioteca da escola, sozinha. Professora Helena, desculpa interromper. Só queria agradecer pela mensagem. Me tocou, de verdade. Helena levantou o olhar. Por um instante, Clara sentiu como se tivesse ficado exposta demais. Mas Helena apenas sorriu. Eu só disse a verdade. Foi ali. Um segundo de silêncio. O mundo desacelerou. As palavras se esconderam e os olhos disseram o que a boca não podia. Clara saiu da escola com o peito em chamas, um elogio, um olhar, uma dúvida. Era só educação ou havia um desejo escondido nos gestos? Às vezes, a linha entre o carinho e o desejo é tão fina que a gente só percebe quando já atravessou. Naquela noite, Clara mal dormiu. A frase de Helena ainda ecoava como uma canção perigosa em sua cabeça. Eu só disse a verdade. Era só uma frase, mas o jeito como foi dita não saía da sua pele. Havia algo nos olhos de Helena, algo que Clara conhecia, mas que fingia não reconhecer. Ela preparava o café da manhã como se estivesse em piloto automático, enquanto Lívia tagarelava sobre poesias e recreios. Mas por dentro, Clara vivia outra história. Tinha medo. Medo do que estava sentindo. Medo de estar lendo sinais onde não havia nenhum. Medo do que aconteceria se houvesse, de fato, algo ali. Porque não era só ela agora. Tinha uma filha. Tinha uma reputação, uma rotina, uma vida construída em cima de uma imagem. E naquele mundo, o mundo das reuniões de pais, dos grupos de mães no WhatsApp, das aparências, amar outra mulher, ainda mais a professora da filha, era abrir a porta para um julgamento que ela não sabia se suportaria. Mas o corpo entregava. Os olhos buscavam. O coração já tinha saído do esconderijo, mesmo que a razão insistisse em puxá-lo de volta. Era errado? Era cedo demais? Ou era só amor tentando nascer no meio do caos? Clara se olhou no espelho e pela primeira vez em muito tempo se fez uma pergunta que doeu mais do que qualquer resposta. Será que eu ainda sei quem sou, sem medo do que vão pensar? O amor bateu à porta. Mas será que ela teria coragem de abrir? Era uma terça-feira qualquer, ou parecia ser. Clara chegou mais cedo para buscar Lívia e a encontrou ainda na sala, ajudando Helena a organizar cartazes de um projeto de leitura. As duas riam, tão conectadas, tão naturais, que por um instante Clara esqueceu tudo: o mundo, os muros da escola, as regras invisíveis que sempre a seguraram. Helena a viu na porta e sorriu. Um sorriso que dizia mais do que deveria. Clara retribuiu, mesmo sem saber como. E foi até ali que tudo parecia leve. Até a coordenadora pedagógica surgir no corredor e parar observando a cena. No dia seguinte, Clara recebeu um bilhete na agenda da filha. Comparecer à escola. Assunto: conduta e observações administrativas. O chão desapareceu. Ela sabia. Não havia feito nada. Nada. Mas o olhar que elas trocaram foi o suficiente? Na sala da direção, o clima era frio. Usavam palavras formais, mas os olhares diziam tudo. Sabemos que a senhora tem uma relação próxima com a professora Helena. A coordenadora começou com um tom que misturava desconfiança e julgamento. Uma mãe comentou: disse ter visto um clima estranho entre vocês. Clara não sabia o que dizer. O coração disparado, a garganta seca. O medo agora tinha nome, rosto e voz.
Na saída, cruzou o pátio com passos firmes, mas por dentro estava quebrada. A pergunta já não era mais se havia algo entre elas. Agora era: o mundo permitiria que existisse? Clara permaneceu em silêncio por segundos que pareceram horas. A pergunta da coordenadora ainda pairava no ar. A senhora tem uma relação próxima com a professora Helena? Ela podia negar. Era fácil. Bastava dizer não, com firmeza, mudar de assunto, seguir o protocolo. Mas algo dentro dela se recusava a mentir. Não porque havia algo para confessar, mas porque pela primeira vez ela não queria mais esconder o que sentia, nem de si mesma. Mas a boca não acompanhava o peito. Então ela respirou fundo e disse apenas: tenho respeito por ela. E é só isso que precisa importar dentro da escola. A coordenadora assentiu, mas o olhar dela dizia tudo. Aquela resposta não convenceu. E de alguma forma, Clara sabia. Os boatos não iriam parar por ali. Naquela noite, Clara ficou sentada na varanda de casa por horas, pensando em tudo, em Helena, em Lívia, em si mesma. Será que estou errada? Será que o certo é seguir fingindo? E pela primeira vez, a dor que sentia não era por estar sendo julgada. Era por estar vivendo algo tão bonito e ter que tratá-lo como se fosse uma culpa. Helena não sabia de nada. Mas Clara já não conseguia esconder, nem do mundo, nem dela mesma. Ela poderia fingir para os outros. Mas por quanto tempo conseguiria fingir para o próprio coração? Clara parou de chegar mais cedo. Parou de esperar olhares. Parou até de ler com atenção os bilhetes da agenda escolar. Foi se afastando aos poucos, como quem tenta apagar pegadas na areia antes da maré subir. Do outro lado, Helena também sentiu. Os bom dia ficaram mais curtos, as trocas de olhar mais raras. Ela tentou entender, mas respeitou o espaço. Só que o espaço era doloroso. Lívia foi quem percebeu primeiro. Mamãe, você não fala mais com a tia Helena. Aconteceu alguma coisa? Clara sorriu, tentando parecer tranquila. Claro que não, meu amor. Só ando ocupada. Mas a verdade é que ocupada ela estava com o medo. O medo de colocar a filha no centro de algo que ela mal compreendia. O medo de virar assunto. O medo de perder tudo por um sentimento que nem sabia se era recíproco, mas que já queimava por dentro. As noites ficaram longas, os dias mecânicos. E o que antes era borboleta virou nó. Numa tarde chuvosa, Clara viu Helena de longe, ajudando os alunos a se abrigarem. O cabelo molhado, o sorriso paciente e o olhar perdido por um segundo, como se procurasse algo ou alguém. Clara não sabia mais o que doía mais, o que não viveu ou o que teve que enterrar antes mesmo de nascer. Mas o amor, mesmo negado, tem o hábito teimoso de deixar vestígios onde menos se espera. O domingo chegou sem pressa. Clara lavava a louça devagar, deixando que a espuma escondesse a confusão que sentia. Lívia, sentada à mesa com lápis de cor espalhados, desenhava algo com concentração rara. Foi quando levantou os olhos e soltou sem aviso a pergunta que desmontou tudo. Mamãe, por que você não fala mais com a tia Helena? Clara parou. A água continuou correndo, mas o tempo congelou. Como assim, filha? Você sorria mais quando via ela. Agora, parece triste. Vocês brigaram? A mãe respirou fundo, olhou nos olhos da filha e, pela primeira vez, sentiu que precisava ser honesta. A mamãe gosta da tia Helena, mas tem gente que talvez não entendesse. E eu tive medo. Lívia franziu a testa, confusa. Mas ela é legal. Você também. Por que não iam entender? Clara se ajoelhou e segurou as mãos da filha. Porque às vezes as pessoas julgam o que não conhecem. E eu ainda estou aprendendo a não ter medo disso. Lívia pensou por um instante, depois disse: eu entendo, mas se ela te fazia sorrir, talvez valha a pena tentar de novo. Clara sorriu, com os olhos marejados. A filha tinha apenas 8 anos e já sabia mais sobre amor do que muitos adultos. Naquela noite,
Clara dormiu com uma certeza nova. Talvez fosse hora de parar de fugir e começar a viver. Na manhã seguinte, Clara acordou com algo diferente dentro de si. Não era coragem completa, nem ausência de medo. Era um tipo de inquietação que não permitia mais silêncio. Tomou banho devagar, prendeu os cabelos, colocou a blusa azul que sempre dizia "Eu tô bem", mesmo quando não estava, e saiu. Na escola, esperou o movimento dos pais diminuir. Não queria plateia, só presença. Quando avistou Helena saindo da sala dos professores, sentiu o coração disparar como se estivesse cometendo uma loucura. Talvez estivesse. "Professora Helena", chamou com a voz firme, mas as mãos tremiam. Helena se virou, surpresa. "Clara, eu precisava te ver, falar com você. Desculpa ter sumido. Eu me assustei, com tudo, comigo mesma." Helena a olhava com doçura, mas também com dor. "Achei que tinha feito algo errado." Clara negou com a cabeça. "O erro foi meu. Eu tive medo de sentir, medo do que os outros iam dizer. Mas ontem, minha filha me ensinou algo, que se alguém te faz sorrir de verdade, você não deveria se afastar. E você me faz sorrir por dentro." Por um instante, nenhuma das duas disse nada. Mas os olhos de Helena brilharam, como se esperassem por aquilo desde o primeiro bom dia. "Ainda dá tempo?" Clara perguntou. Helena sorriu. E bastou aquele sorriso para Clara entender. Sim, ainda dava. Elas não se beijaram, não ali. Mas o abraço que veio depois carregava tudo o que palavras não podiam mais esconder. 6 meses depois, a escola já tinha outra coordenadora. A antiga se aposentou, ou foi convidada a isso. As vozes que um dia sussurraram nas sombras se calaram quando perceberam que não havia escândalo. Só amor e silêncio. Clara e Helena não fizeram anúncios, não postaram nada, apenas viveram, um dia de cada vez. A relação amadureceu entre reuniões de pais, jantares discretos e finais de semana onde Lívia escrevia poemas e Helena sorria dizendo que ela tinha o dom da mãe. O primeiro beijo aconteceu numa noite chuvosa, dentro do carro de Clara, após uma apresentação escolar. Helena abriu a porta para sair, mas hesitou. Voltou o rosto. "Eu não quero mais esperar." Clara não respondeu. Apenas se inclinou e a beijou como quem finalmente respira depois de muito tempo embaixo d'água. Meses depois, decidiram morar juntas. Uma casa simples, com vista para o mar. Lívia ganhava bilhetes nas lancheiras e dormia ouvindo histórias inventadas pelas duas mulheres que agora chamava, com naturalidade, de minha mãe e minha outra mãe. O medo não desapareceu, mas virou companhia silenciosa, como a brisa que entra pela janela. Clara descobriu que viver é sempre arriscar, e amar é continuar mesmo quando o mundo manda parar. E se um dia alguém perguntasse como tudo começou, Clara responderia sorrindo, com um olhar e uma escolha. E aí, você também sentiu esse nó na garganta? Clara e Helena viveram um amor que nasceu no silêncio, cercado de olhares, medos e julgamentos. Mas no fim, o que venceu foi a coragem de não mais esconder quem se é, nem de quem se ama. Quantas vezes você já engoliu um sentimento só para proteger alguém que ama? Quantas vezes deixou de viver algo verdadeiro, com medo do que os outros iam dizer? Talvez você esteja aí agora, nesse lugar de dúvida, tentando proteger todo mundo, menos a si mesma. Mas a verdade é, ninguém merece viver se escondendo, principalmente do próprio coração. Se essa história te tocou, não guarda só pra você. Deixa aqui nos comentários. Qual foi a parte que mais te emocionou? Você já viveu algo parecido? Ou ainda está tentando encontrar coragem para viver a sua verdade? Eu quero te ouvir. A sua história também importa. E claro, se inscreve no canal para não perder a próxima história que pode ser exatamente o que seu coração precisa. Ativa o sininho e vem sentir com a gente. Porque aqui, você nunca vai estar sozinha.
Nos vemos no próximo episódio. E até lá, não tenha medo de se amar.